E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E você já viu os termos USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, Gen 1, Gen 2 e ficou com dúvidas sobre essa bagunça toda? Então no vídeo de hoje eu vou explicar de forma rápida e clara tudo sobre os padrões USB. Então, vem comigo! As portas USB são usadas para várias aplicações e elas têm diversos padrões. Se você comprar, por exemplo, um SSD externo, vai precisar prestar atenção no padrão de USB que ele utiliza, para não ter perda de velocidade. Esses padrões normalmente vão ser alguma coisa como USB 3.1 ou USB 3.2. Mas o que isso significa? Como eu sempre faço nos meus vídeos, primeiro eu vou começar com uma explicação básica, só para quem quer uma informação rápida. Depois eu vou dar uma aprofundada explicando melhor e trazendo um contexto histórico. O USB é um tipo de conexão entre dispositivos digitais, que permite transmissão de dados e alimentação elétrica. Existem várias versões, e a principal diferença entre elas é a velocidade de comunicação dos dados. A versão mais antiga ainda em uso é o USB 2.0, que permite transferências de dados com velocidades de até 50 MB por segundo. Isso é suficiente para um mouse, para uma impressora ou para um headset, mas é pouca velocidade para utilizar com um HD externo ou um SSD externo. Então veio a USB 3.0, que permite velocidades de até 500 MB por segundo, que é mais do que suficiente para um HD externo, mas pode ser pouco para alguns SSDs externos de alto desempenho. Daí foi lançado o USB 3.1, que é 2 vezes mais rápida. Depois disso, houve uma mudança de nomes. A USB 3.0 passou a se chamar USB 3.2 Gen 1 e a 3.1 passou a se chamar USB 3.2 Gen 2. Sim, isso aí ficou uma bagunça de nomes que só serviu para confundir as pessoas. Ainda existe um padrão mais recente que é o USB 3.2 Gen 2X2, que é 2 vezes mais rápida que a Gen 2. Sim, eles conseguiram bagunçar a nomenclatura ainda mais. Esses padrões de porta são todos compatíveis entre si, então um dispositivo que use o padrão USB 2.0 vai funcionar numa porta USB 3.0 Gen 1 e vice-versa, só que a velocidade vai ser do padrão mais lento entre os dois. Então, se você tiver um dispositivo que usa um determinado padrão, o ideal é ligar ele numa porta que use o mesmo padrão ou um padrão mais rápido, para não haver perda de velocidade. Por exemplo, se você comprou um SSD externo que usa a conexão USB 3.2 Gen 2, que aceita até 1000 MB por segundo, e ligar ele numa porta USB 3.2 Gen 1, ele vai trabalhar no máximo a 500 MB por segundo. Mas se o seu PC tem muitas portas USB, como saber o padrão de cada uma? Normalmente, as portas USB 2.0 são pretas, as USB 3.2 Gen 1 são azuis e as USB 3.2 Gen 2 são vermelhas. Mas esse padrão nem sempre é seguido. Às vezes existe uma indicação de qual é o padrão da porta por meio de um símbolo desenhado ao lado de cada porta. Mas isso também nem sempre existe. Placas-mãe de entrada costumam não trazer essa indicação. Então, para você saber com certeza qual é o padrão de cada porta do seu PC, o ideal é você consultar o manual da sua placa-mãe. No seu notebook é a mesma coisa, às vezes vai ter indicação, mas o ideal é que você olhe no manual do notebook qual é o padrão que segue cada porta que tem nele. A explicação rápida então era essa. Se era só isso que você queria, eu peço que você deixe um like antes de sair se achou esse vídeo útil. E aproveita e se inscreve no canal para dar uma força. Valeu! Agora vamos a uma explicação um pouco mais aprofundada para quem quer aprender um pouquinho mais sobre portas USB. Vamos começar com um pouco de história. Nos primeiros PCs existiam principalmente 2 tipos de conexão para periféricos, as portas seriais e as portas paralelas. A diferença básica entre esses 2 tipos é que a porta serial transmite 1 bit de cada vez, enquanto numa porta paralela são transmitidos 8 ou mais bits a cada vez. A vantagem de uma transmissão serial é a simplicidade, porque você precisa de menos fios. Enquanto a transmissão paralela precisa de vários fios, um para cada bit, só que em teoria você consegue uma maior velocidade de transmissão. Hoje em dia, praticamente não existem mais transmissões paralelas. Todas as transmissões são seriais e mesmo assim são muito rápidas. Isso porque a transmissão paralela é muito mais sujeita à interferência, então para altíssimas velocidades ela não funciona muito bem. Então, lá na época do PC movido a lenha, a porta serial tinha uma velocidade muito baixa, de no máximo 9.600 bits por
por segundo, e era utilizada por modems, por mouses e por dispositivos industriais e comerciais. Já a porta paralela era normalmente utilizada por impressoras, e por isso muitas vezes ela era chamada de porta LPT, que significa Line Printer, ou seja, impressora de linha. Uma curiosidade lá dos anos 90 foram os discos Zip. Esses discos eram similares a disquetes, só que com uma capacidade muito maior. E a unidade externa do disco Zip utilizava a comunicação na porta paralela. Se você chegou a utilizar um desses, parabéns, você é um micreiro raiz. Deixa aí nos comentários se você sente saudade desses dispositivos do inferno. Então, nós tínhamos esses dois tipos de conexão, até que lá por 1996 foi criado um novo padrão de comunicação entre o computador e um periférico. Esse padrão deveria ser universal, ou seja, deveria funcionar para qualquer tipo de periférico, e utilizava um protocolo de comunicação serial. Por isso recebeu o nome de Universal Serial Bus, ou USB. Uma característica interessante desse padrão é que ele é hot swappable, ou seja, o dispositivo pode ser conectado ou desconectado com o computador ligado. Além disso, esse padrão permite uma conexão plug and play, ou seja, você deveria simplesmente conectar o seu periférico no PC e automaticamente ele é reconhecido e já começa a funcionar. O conector USB original, além de ter os pinos voltados às vias de comunicação, também tinha uma alimentação de 5 volts. Ou seja, para dispositivos de baixo consumo, você não precisava ainda ter uma alimentação em separado para o dispositivo. Essa porta podia até mesmo ser utilizada para carregar a bateria de certos dispositivos. E essa função faz sucesso até hoje, tanto que na maior parte dos carregadores o que você tem é uma porta USB para fornecer a energia necessária. Os primeiros padrões, que eram USB 1.0 e 1.1, utilizavam uma velocidade máxima de 12 megabits por segundo. Só que esse padrão, apesar de ser muito bom para a época, não chegou a se popularizar. Essa versão, portanto, praticamente não foi utilizada. A outra vantagem que tinha na conexão USB era o conector, bem menor do que os conectores antigos de porta serial e porta paralela. O conector que ficava no computador era chamado de tipo A, e é praticamente o mesmo que a gente vê até hoje, tanto nos computadores quanto nos carregadores de celular. Já na outra ponta do cabo, que ia no aparelho, o conector era diferente, chamado tipo B. A gente vê esses conectores até hoje em impressoras, por exemplo. Existiam versões mais compactas desses conectores, que era o Mini A e o Mini B. O Mini A nunca foi muito utilizado, mas o Mini B é visto até hoje em alguns dispositivos, como câmeras ou unidades de DVD externas. Em 2001 foi lançado o padrão USB 2.0. Esse padrão era fisicamente igual ao 1.0, só que chegava a velocidades até 40 vezes maiores, atingindo 480 megabits por segundo. Com essa taxa, a transferência de arquivos pode chegar até cerca de 50 megabytes por segundo. Esse padrão recebeu o nome comercial de High Speed USB. High Speed significa alta velocidade, mas por ironia, se hoje em dia você vê alguma coisa escrita High Speed USB, significa que é o tipo de USB mais lento que existe atualmente. Nessa época já começaram a se popularizar os primeiros dispositivos a utilizar essa conexão, como mouses, webcams, impressoras e dispositivos de armazenamento. Para dispositivos grandes, como computadores e impressoras, continuava-se utilizando o conector tipo A e tipo B. Mas nessa época surgiram o padrão Micro A e Micro B para dispositivos menores. O conector Micro B foi um sucesso, sendo encontrado até hoje em alguns celulares mais antigos ou mais baratos. Muitos dispositivos usam esse conector Micro B para carregamento. Em 2008 surgiu o padrão USB 3.0, que permitia uma velocidade de até 5 gigabits por segundo, ou seja, mais de 10 vezes mais rápido que o padrão anterior. A taxa de transferência de arquivos subiu para 500 megabytes por segundo. Daí esse padrão recebeu o nome comercial de USB Super Speed. E por padrão, as portas USB 3.0 começaram a vir na cor azul, em vez de serem pretas como as 2.0. Vale lembrar novamente que os padrões são compatíveis entre si, ou seja, você pode ligar um dispositivo que seja USB 2.0 numa porta que seja USB 3.0, ou vice-versa. A velocidade vai ficar limitada ao padrão mais lento. Essa velocidade maior da USB 3.0 permitiu a popularização de dispositivos mais rápidos, principalmente de HDs externos e mais tarde de SSDs externos. Os conectores, apesar de continuarem similares e até mesmo compatíveis, eram diferentes, com maior número de contatos no USB 3.0.
Isso porque o cabo utiliza um maior número de fios. A questão é que esses contatos ficam meio que escondidos dentro do conector USB. Junto com isso surgiram novos conectores Micro A Super Speed e Micro B Super Speed. Esse último até hoje é muito comum em HDs externos portáteis. Em 2013 surgiu o padrão USB 3.1, que era similar ao 3.0, só que 2 vezes mais rápido, com velocidade máxima de 10 gigabits por segundo e, portanto, taxa de transferência de até 1000 megabytes por segundo. Então, em 2017 veio o padrão USB 3.2, que deu uma bagunçada geral nas nomenclaturas. Essa nova padronização mudou a nomenclatura. O padrão USB 3.0 passou a se chamar USB 3.2 Gen 1, o 3.1 mudou para USB 3.2 Gen 2 e foi criado o padrão USB 3.2 Gen 2 X2, que permite uma velocidade de até 20 gigabits por segundo, ou seja, uma taxa de transferência de até 2000 megabytes por segundo. Essa é a nomenclatura que a gente tem até hoje. Esse novo padrão também trouxe a adoção de um novo conector, chamado de tipo C. Note, tipo C se refere ao formato do conector e não ao padrão de comunicação USB. Esse novo conector trouxe várias vantagens, como o tamanho mais compacto, a possibilidade de maiores taxas de transferência e o fato dele ser reversível, ou seja, ele pode ser encaixado em qualquer posição. A pessoa que inventou isso já tem a sua cadeirinha reservada lá no céu, no camarote VIP. Além de todas essas vantagens, o conector tipo C ainda permite uma alimentação de energia com uma potência bem mais alta. Portanto, ele pode ser utilizado até mesmo para alimentação de notebooks. As revisões mais atuais do tipo C permitem a entrega de até 240 watts de potência. E para comparação, um conector tipo A permite no máximo a entrega de 7,5 watts. Note que o padrão físico do conector não tem nada a ver com a versão do USB. Um PC pode ter um conector USB tipo C que seja do padrão USB 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 1 ou até mesmo USB 2.0. Porém, o padrão USB 3.2 Gen 2 X2, aquele que permite até 20 gigabits por segundo, só pode funcionar num conector tipo C. Além disso, o conector tipo C pode ser utilizado para vários tipos de comunicação além do USB, como Thunderbolt, HDMI, DisplayPort, dentre outros. Então é bom frisar isso. Nem sempre o conector tipo C é uma porta USB. Ele pode ser um conector de vídeo ou simplesmente uma conexão de fornecimento de alimentação. Por todas essas vantagens, o conector tipo C se popularizou rapidamente e hoje é utilizado em PCs, smartphones, carregadores e até mesmo para carga de bateria de lanternas e de outros dispositivos sem fios. E para o futuro, o que nós temos? O padrão USB 4.0 já foi definido, mas ainda não é utilizado no mercado. Ele promete velocidades de até 40 gigabits por segundo ou 80 gigabits por segundo, dependendo da versão. E ele vai utilizar exclusivamente o conector tipo C. Então é isso, pessoal. Espero ter deixado um pouco mais claro esse assunto que é tão confuso. Diz aí nos comentários se você já conhecia esses detalhes ou se você, por acaso, ainda ficou com alguma dúvida. E não esquece de dar aquele joinha no vídeo e de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a divulgar o trabalho para ainda mais gente. Valeu!